Deus. Irmãos, eu gostaria de falar hoje, porque nós sabemos que hoje é um dia de consagração, de ministério, e eu gostaria de falar sobre algo que eu acredito que seja fundamental para cumprir a vontade de Deus, para seguir no ministério, para fazer a vontade de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, e eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, e ir direto ao ponto. Nós como cristãos, nós seguimos Jesus como exemplo de vida, em todas as coisas, né? Nós sabemos que a vida de Jesus é um modelo da nossa fé, da nossa existência, é para onde nós olhamos, o que nós esperamos, o que nós oramos, o que nós desejamos, e através da vida de Jesus nós podemos aprender tantas coisas. Nesse capítulo em específico, a Bíblia fala sobre o início do ministério de Jesus, e a Bíblia vai falar sobre duas unções que Jesus recebeu. Essa é a primeira, essa é a unção. Lucas no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas a nós. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para esse verso e nós pensamos sobre como essa unção pode estar sobre nós para fazer a mesma coisa. Mas nós esquecemos que esses pobres que a Bíblia falava que o Espírito ungiu Jesus para anunciar, éramos nós. Eu sou esse pobre que Deus ungiu o seu Filho para anunciar as boas novas a mim. Eu sou esse cego que Deus ungiu o seu Filho para que abrisse os meus olhos. Eu sou esse cativo que Deus ungiu o seu Filho para libertar. E esse foi o motivo pelo qual Jesus veio. Ele foi ungido para vir até nós e nos libertar, abrir nossos olhos, nos fazer andar, nos trazer vida. Esse era o motivo da vida de Jesus. E nós sabemos muito bem que isso também passa a nós. Nós hoje podemos dizer que nós fomos ungidos, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Deus nos deu esse privilégio, essa liberdade de fazer parte do corpo de Cristo. E essas promessas que estavam sobre Jesus, hoje estão sobre as nossas vidas. E olha que coisa maravilhosa, como essa canção que nós cantamos agora, né? Que pecador eu era, o pior de todos eles. Não existia nenhuma salvação, eu não meritava nada, não existia nada que eu merecesse de bom. Mas mesmo assim, pela sua graça, Ele me alcançou, e eu agora, uma vez que era pecador, desgraçado, literalmente, alcançado por essa graça, hoje posso anunciar essa graça salvadora a todo mundo. Alguém que era órfão, hoje pode anunciar a paternidade de Deus a todo mundo. Alguém que não tinha nada a oferecer, hoje pode oferecer o maior de todos os tesouros à humanidade. Alguém tão pobre e miserável, hoje pode levar vida, prosperidade, riqueza, transformação ao mundo que antes era meu. Que maravilhosa graça, que obra redentora de Cristo. Para isso o Senhor o ungiu. Deus poderia ter ungido para que ele fosse, não sei, uma pessoa que dominasse sobre todos, porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia de poder no mundo que nós vivemos. Uma pessoa que oprimisse a todos, que tivesse todas as liberdades e direitos quando ninguém mais tivesse. Mas muito pelo contrário, o Filho de Deus deixou a sua glória para fazer de nós
homens livres, felizes, transformados como Ele é, esperançosos como Ele é, satisfeitos como Ele é, e assim poder também anunciar a esse mundo. E é tão maravilhoso poder fazer isso, meus irmãos, poder levar essa mensagem de transformação e dizer: esse era eu, e hoje Cristo me transformou. Isso é parte do ministério. É incrível saber isso. Sabe, é bom você caminhar sabendo dessa autoridade que o Senhor te deu. Não que você fez por merecer, Ele te deu. A sua graça, o seu amor, o seu propósito, a sua missão, e é muito bom. Eu posso dizer para você, eu tenho feito isso pelos últimos 10 anos da minha vida, tem sido incrível. Aqui mesmo, ontem nós tivemos uma cura aqui na igreja. Eu não me lembro muito bem o nome da doença que era, mas sei que não tem cura, né? Sempre tentam, não tem cura. Escoliose, é isso? E foi curado. Olha que coisa incrível. E é maravilhoso você poder estar ali e presenciar isso com seus próprios olhos. Sabe, você poder fazer parte de uma ação divina nesse mundo. Deus nos chamar para cooperar com Ele, ser coadjuvantes nessa linda obra que Ele é o ator principal. É magnífico, é incrível. E ter essa consciência e saber disso é maravilhoso. Mas a Bíblia fala sobre uma outra unção que Jesus recebeu. E sobre ela eu gostaria de falar um pouco com você. Está em João, no capítulo 12. Ah, Deus, fale conosco, Senhor. E fala sobre uma Maria. Diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia, e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume muito caro, feito de essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus, e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Em outras versões vai dizer: ela me ungiu o meu corpo para o sepultamento. Meus irmãos, e é muito interessante, tem algumas coisas muito interessantes sobre a vida desses três: Marta, Maria e Lázaro. Quando nós ouvimos falar sobre Marta e Maria e Lázaro, nós ouvimos que Jesus era amigo deles. E naquela conhecida passagem que Jesus vai até a casa deles, a Bíblia diz que ele foi recebido na casa de Marta. E era muito estranho uma casa ser reconhecida pelo nome da mulher. Isso faz com que muitas pessoas interpretem que eles eram órfãos. E Marta era a irmã mais velha, que recebeu como herança essa casa. Na primeira passagem, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou até eles, Maria sentou-se aos pés de Jesus
e ouvia o que ele tinha a ensinar, enquanto Marta servia. E nós conhecemos muito bem aquela parte, né, que Jesus diz assim, que Maria escolheu a melhor parte, que sentou aos seus pés. E eu acredito que isso tem muita diferença na forma com que ela agiu. Porque para nós hoje pode não parecer algo tão estranho assim, alguém ungir Jesus, alguém chegar ali e dar um presente a Jesus. Talvez a gente ouviu tantas vezes essa história que a gente não entende o que estava acontecendo muito bem naquele momento. Mas é interessante você perceber o espanto de todos. E Judas foi o que falou, mas com certeza todos os discípulos ficaram muito espantados por aquilo que Maria tinha feito. E talvez eles ficassem espantados também por ser Maria, que muitos estudiosos acreditam que era uma menina de 15 anos de idade na época. Né? Muitas pessoas confundem essa passagem com Lucas 7, que também uma outra mulher ungiu Jesus. Mas aquilo aconteceu na Galileia, e isso aqui acontece em Betânia, pouco antes da crucificação de Jesus. E o que eu acho interessante é que essa menina entendeu, muito antes de todo mundo, aquilo que seria entendido somente por João, na sua última carta. Porque segundo a tradição, esse perfume que bem provavelmente Maria havia recebido como herança, só poderia ser utilizado no dia do seu casamento, quando ela derramaria o perfume sobre o seu noivo. Aquilo que aquela menina entendeu, ao sentar e ouvir Jesus, foi aquilo que todos os seus discípulos, andando por 3 anos com eles, não tinham entendido. Que os fariseus, estudantes das leis, não tinham entendido. Que aquele que estava diante dela era mais do que o seu Salvador, era mais além do que o seu Senhor, mas era o seu noivo. E ali diante de todos, aquela mulher tinha feito uma aliança, de entregar a sua vida completamente àquele que estava diante dela, dizendo a todo mundo, dizendo a ela mesma, que ali estava o seu noivo, que Jesus era o seu noivo. E quando as pessoas repreendem Jesus, repreendem Maria, em Mateus vai dizer que ele disse assim, olha, não fale isso, porque aonde o evangelho for pregado, essa mulher será lembrada pelo que ela fez. E o que eu acho incrível, meus irmãos, é que o que estava sendo colocado em jogo ali, não era o tamanho da oferta, porque sinceramente não interessa o quanto você dá, mas é o porquê se oferta. Por que que essa menina quebrou esse vaso sobre Jesus? Por que que ela derramou sobre ele toda a sua herança? Por que que ela derramou sobre ele toda a sua vida? Por que ela derramou sobre ele tudo o que ela tinha? Porque um dia ela sentou para ouvi-lo. Porque um dia ela sentou para ouvi-lo. É interessante que quando Pedro fala para Jesus que ele quer fazer as tendas, vamos fazer as tendas aí para Elias e Moisés, uma voz vem do alto e diz, esse é o meu filho amado, a ele ouvir. O que falta tantas vezes, meus irmãos, para que a nossa vida seja derramada sobre Cristo, é ouvi-lo, é sentar, é olhar, admirar, esperar dele o que só ele pode fazer, entender dele o que só ele pode revelar. O que estar sentada diante de Jesus levou essa mulher a entender. Às vezes de tantas coisas que nós fazemos, e eu falo isso para você, de tantas coisas que nós realizamos no ministério, nós estamos prontos para fazer tudo.
Nós estamos prontos para realizar qualquer obra. Mas quantos de nós nos assentamos para ouvir? Quantos de nós estamos satisfeitos em simplesmente ter Jesus? E em ouvi-lo ser julgado pela oferta da nossa vida? E em ouvi-lo não ser entendido por tanto que todas as pessoas podem pensar? Em ouvi-lo ser tratado como radical demais? Mas por que você faz assim? Mas por que você vive assim? Mas por que você passa tanto tempo ali? Porque eu ouvi, eu entendi. E aqui fica muito mais claro, porque Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Mais do que fazer, e fazer, e fazer, e fazer, é estar, e estar, e estar, e estar. Há tantos jovens que começam o ministério, você quer pregar o evangelho, você quer fazer a obra de Deus, meu irmão. Eu posso dizer para você, todos os sinais, maravilhas, prodígios, ações, moveres, nunca te satisfarão. Nós vemos exemplos por aí. Nós ligamos a TV e a gente vê o que acontece, em busca de sinais e maravilhas e moveres. Mas quando o nosso coração está em quem Jesus é, no que Ele está falando, de sentar, em uma geração tão movimentada, buscando sempre algo para fazer, o quão difícil é sentar e esperar, sentar e ouvir. Mas é ali, é sentado, é ouvindo, que levará e moldará o seu coração ao ponto de quebrar a sua vida nos pés daquele que você entendeu ser o motivo e a razão da sua existência. Não exista nada que eu possa te falar aqui, eu posso ficar anos e anos pregando para você. Se você não sentar e ouvir Jesus, se você não sentar na sua presença, seu coração nunca estará pronto para entregar tudo aquilo que você precisa entregar, tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa renunciar. E o mais incrível, meus irmãos, é que eu acredito que foi nesse momento que Paulo fala em Filipenses, que ele fala assim: olha, seja como Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que fosse Deus e se esvaziou da sua glória, e nasceu na carne como um escravo, e morreu, foi obediente até a morte, e morreu a morte de cruz. Eu acredito que nesse momento, sabe, aquele momento que Jesus estava sendo levado à cruz, e até na cruz mesmo ele diz assim: olha, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o momento mais solitário da sua vida, foi o momento mais difícil da sua vida, e talvez naquele momento, ele não tivesse toda essa unção e poder, não é? Foi entregue como uma ovelha muda levada ao matadouro. Até os seus discípulos ficaram chocados, mas não é, cadê aquele Jesus que passa no meio de todo mundo e ninguém vê? Cadê aquele Jesus que para as tempestades? Cadê o Jesus que ressuscita os mortos? Por que isso está acontecendo? Talvez fosse ali naquele momento que ele estava se esvaziando e se esvaziando ainda mais, e não tinha ninguém e nada para estar com ele. E a Bíblia diz que quando os soldados o pegaram e batiam no seu rosto e dizia: vai, profetiza, quem bateu em você? Ele não respondeu nada. Mas enquanto não respondia, existia algo que ele fazia. Ele fazia assim. Enquanto carregava aquela cruz,
ele podia sentir no seu corpo o aroma do perfume daquela menina derramado sobre ele, levando naquela cruz o porquê, o motivo, por que ele estava ali. Enquanto todos o abandonaram, os seus discípulos o deixaram, aquele perfume tão forte, que o preparou para o sepulcro, que o preparou para a crucificação, não o abandonaria, meus irmãos. A vida daquela menina derramada sobre ele, era o aroma que ele carregava até a cruz, o porquê do seu sacrifício. Aquilo mantinha pregado naquela cruz. Qual é o motivo de tudo isso? Por que morrer naquele lugar? Por que tamanha vergonha? Por que tamanha humilhação? Por quê? Por que passar por tudo isso? Enquanto todos o abandonaram e blasfemavam e xingavam, ele sentia no seu corpo o perfume daquela menina derramado sobre ele. O sacrifício de alguém que entendeu quem ele era. E da mesma forma que ele viu alguém, aquela menina, deixar a sua vida, deixar a sua reputação, quebrar o vaso de alabastro, derramar o seu perfume, a sua herança, a sua juventude, tudo que ele tinha, nos próximos momentos, ele faria o mesmo por ela. Meus irmãos, o que aquela menina fez? Moldou a linguagem do Evangelho. O que uma menina de 15 anos fez, porque se assentou para ouvi-lo, mudou a linguagem do Evangelho. Paulo depois em Efésios vai dizer que Jesus é um aroma suave a Deus. O sacrifício dele foi um perfume suave a Deus. Depois em Coríntios ele vai dizer que nós somos o perfume de Cristo a Deus. E é por isso, meu irmão, que não é uma questão de eu sou o seu Senhor e você me obedece. O Evangelho é uma obra de amor. Um dia na eternidade, Jesus, nós tocaremos as suas mãos e sentiremos as suas cicatrizes. E Ele tocará as nossas. O Evangelho é uma troca de emoções. É uma troca de intimidade. É uma história de amor. Pelo nosso noivo, o nosso amado. Talvez a gente não tenha entendido antes que da mesma forma que essa menina quebrou o seu perfume, Jesus quebrou a sua vida por nós. E talvez até hoje a gente não tenha decidido, a gente não tenha entendido para fazer isso. Mas ainda há chance de viver uma vida que seja um perfume para Ele. Ainda há chance de viver uma vida que seja como um bálsamo derramado sobre Ele. Para que todas as vezes que Ele respire, Ele sinta o perfume da nossa entrega. O perfume do nosso amor. O perfume das nossas escolhas, das nossas decisões, aquilo que nós fazemos e pensamos. E por que fazemos? E por que pensamos? Porque hoje nós estamos aqui. Estou aqui porque eu quero quebrar a minha vida aos seus pés. Estou aqui porque eu quero que a minha vida seja derramada a Ele. Estou aqui porque não me interessa o que ninguém vai pensar ou entender, não me interessa o que possam imaginar, interessa que eu quero que Ele sinta o aroma da minha vida. E me lembra aquele versículo em Cânticos que diz:
o seu nome é como um perfume derramado sobre o meu corpo. Meus irmãos, o Senhor nos chama para quebrar a nossa vida diante dEle. E nesse tipo de entrega, você não tem que se preocupar. O perfume é sentido em todo lugar. Ou as pessoas gostam, ou elas odeiam. Mas uma vida derramada a Cristo não pode passar despercebida. Uma vida entregue ao Senhor não pode passar despercebido. E talvez muitas pessoas nunca ouçam falar sobre Maria de Betânia, mas ouçam falar sobre o Flávio, sobre a Mônica, ouçam falar sobre a Maria, o Hélio. Talvez as pessoas nunca ouçam falar sobre essa menina, mas com certeza sentirão em você o perfume da vida, morte e ressurreição de Jesus. E esse é o chamado, é para isso que eu vim essa manhã, para te convidar, não para quebrar a sua vida, para se assentar aos pés dele. Porque se você fizer isso, meu irmão, uma hora ou outra, você entrega tudo que você é, você entrega tudo que você tem. Não corra mais da sua presença, não perca mais tempo com outras coisas. Feche a porta do seu quarto, entre, sente-se, deixe Jesus se revelar a você, deixe Ele mostrar para você quem Ele é, deixe Ele apresentar a você as suas feridas, sinta o perfume de Cristo. Não é sobre um esforço. O que se faz por amor é um esforço. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Letícia, que quando eu voltava para casa eu sentia o perfume dela na minha roupa. E eu ficava... Eu acredito que é assim. O Senhor sente o nosso perfume. E Ele espera o grande momento, que nós de novo estaremos juntos para sempre. O que eu gostaria nessa manhã, não é que você se tornasse um grande pregador, nem um grande líder, mas que você se apaixonasse por Jesus, que você amasse Ele com toda a sua vida, que você derramasse a sua vida por amor. É isso que o mundo precisa. Marta, Marta, está fazendo demais. Maria escolheu a melhor parte. Senta, me conhece, me ama, se entrega e derrame a sua vida, como Ele derramou a sua vida por nós. Fica de pé, por favor, meu irmão. Tu és a vida eterna,